Capítulo 19. Erin está certa, disse Rhys, apoiando-se contra o portal da sala de estar da casa. Vocês são, como cães, esperando que eu venha para casa. Talvez devesse comprar guloseimas. Cassian fez um gesto vulgar para Rhys, de onde deitara no sofá, diante da lareira, com um braço jogado no encosto atrás de Mor. Embora tudo a respeito do corpo poderoso e musculoso de Cassian sugerisse que ele se sentia à vontade, havia uma tensão em seu maxilar, uma energia acumulada que me dizia que esperavam ali havia um tempo. Azriel permanecia à janela, confortavelmente oculto entre as sombras, e uma neve suave caía e salpicava o jardim e a rua atrás dele. E Erin não estava à vista. Eu não saberia dizer se me sentia aliviado ou não. Precisaria achá-la para lhe devolver o cordão em breve, se os avisos de Rhys e as palavras da própria Erin eram verdade. Molhada e com frio por causa da névoa e do vento que nos perseguiram desde a prisão, caminhei até a poltrona diante do sofá, a qual tinha sido construída, como tantos outros móveis ali, para acomodar asas ilirianas. Estiquei meus braços e minhas pernas rígidos na direção da lareira e depois contive um gemido ao sentir o delicioso calor. Como foi? Perguntou Mor, endireitando-se ao lado de Cassian. Nenhum vestido hoje. Apenas calça preta prática e um grosso suéter azul. O entalhador de ossos, falou Rhys, é um fofoqueiro enxerido que gosta de se meter demais nos negócios dos outros. Mas, indagou Cassian, apoiando os braços nos joelhos, as asas recolhidas. Mas, continuou Rhys, também pode ser útil, quando escolhe ser. E parece que precisamos começar a fazer o que fazemos melhor. Flexionei os dedos dormentes, feliz por deixá-los discutir, precisando de um momento para me recompor, para afastar o que tinha revelado ao entalhador de ossos. E o que o entalhador de ossos sugeriu que poderia, de fato, ser pedido que eu fizesse com aquele livro, as habilidades que eu poderia ter. Então, Rhys contou a eles sobre o caldeirão e o motivo por trás dos saques aos templos, recebendo em resposta não poucos xingamentos e perguntas, e sem revelar nada do que eu tinha admitido em troca da informação. Azriel saiu das sombras espiraladas para perguntar mais coisas. O rosto e a voz permaneciam indecifráveis. Cassian, surpreendentemente, se manteve calado, como se o general entendesse que o encantador de sombras saberia que informação era necessária, e estivesse ocupado avaliando-a para as próprias forças. Quando Rhys terminou, o mestre espião falou. Vou contatar minhas fontes na corte estival, a respeito de onde a metade do livro dos sopros está escondida. Posso voar até o mundo humano sozinho para descobrir onde estão guardando a parte deles do livro antes de pedirmos. Não precisa, disse Rhys, e não confie essa informação nem às suas fontes, nem a qualquer um fora desta sala, exceto por Erin. Elas podem ser confiadas, argumentou Azriel, com determinação silenciosa, as mãos cobertas de cicatrizes fechando-se nos flancos cobertos de couro. Não vamos correr riscos no que diz respeito a isso, respondeu Rhys, simplesmente. Ele encarou Azriel, e quase conseguiu ouvir as palavras silenciosas que Rhys acrescentou. Não é um julgamento ou uma reflexão a seu respeito, As, de maneira alguma. Mas Azriel não exibiu um pingo de emoção quando assentiu, abrindo as mãos. Então, qual é o plano? Interrompeu Mor, talvez pelo bem de As. Rhys limpou um pedaço invisível de terra do traje de couro. Quando ergueu a cabeça, os olhos violeta pareciam glaciais. O rei de Hibern saqueou um de nossos templos para conseguir um pedaço do caldeirão. Até onde sei, trata-se de um ato de guerra, uma indicação de que Sua Majestade não tem interesse em me cortejar. Ele provavelmente se lembra de sua lealdade aos humanos na guerra, de qualquer modo, ponderou Cassian. Não arriscaria revelar os planos enquanto tenta fazê-lo mudar de lado. E aposto que alguns dos seguidores de Amaranta contaram a ele sob a montanha. Sobre como tudo acabou, quero dizer. Cassian engoliu em seco. Quando Rhys tentou matá-la, abaixei as mãos na direção do fogo. De fato. Mas isso significa que as forças de Hibern já se infiltraram com sucesso em nossas terras, sem ser detectadas. Planejo devolver o favor, disse Rhys. Pela mãe. Cassian e Mor apenas sorriram com prazer selvagem. Como? Perguntou Mor.
Rhys cruzou os braços. Vai requerer planejamento cuidadoso. Mas se o caldeirão estiver em Hibern, então, para Hibern devemos ir. Ou para tomá-lo de volta, ou para usar o livro e neutralizá-lo. Uma parte covarde e patética de mim já tremia. Hibern provavelmente tem tantos feitiços de proteção e escudos em volta de si quanto nós temos aqui, replicou Azriel. Precisaríamos encontrar uma forma de passar por eles sem sermos detectados primeiro. Um leve aceno de cabeça. Por isso começamos agora, enquanto caçamos o livro. Então, quando conseguirmos as duas metades, podemos agir rapidamente, antes que se espalhe a notícia que sequer o possuímos. Cassian assentiu, mas perguntou: como vai recuperar o livro então? Eu me preparei quando Rhys falou. Como esses objetos são enfeitiçados pelos grãos-senhores individualmente e só podem ser encontrados por eles, por meio de seus poderes, então, além da utilidade dela com o manuseio do próprio livro dos sopros, parece que possivelmente temos nosso próprio detector. Agora todos me olharam. Encolhi o corpo. Talvez. Foi o que o entalhador de ossos disse em relação a eu ser capaz de encontrar coisas. Você não sabe. Minhas palavras se dissiparam quando Rhys deu um sorrisinho. Você tem uma semente de todo o nosso poder, que é como ter 7 impressões digitais. Se escondemos algo, se fizemos ou protegemos isso com nosso poder, não importa onde esteja escondido, conseguirá encontrá-lo por meio dessa mesma magia. Não tem como saber disso com certeza, eu tentei dizer de novo. Não, mas é uma forma de testar. Rhys ainda sorria. Lá vamos nós, resmungou Cassian. Mor lançou a Azriel um olhar de aviso, para que não se oferecesse dessa vez. Em resposta, o mestre espião apenas encarou Mor com incredulidade. Eu poderia ter ficado na poltrona para observar a batalha de personalidades caso Rhys não tivesse dito. Com suas habilidades, Feyre, você pode conseguir encontrar metade do livro na corte estival e quebrar os feitiços que a cercam. Mas não vou confiar na palavra do entalhador, ou levar você lá até sem testá-la primeiro. Para que nos certifiquemos de que, quando for sério, quando precisarmos daquele livro, nós, não falharemos. Então, vamos fazer outra pequena viagem, para ver se é capaz de encontrar um objeto valioso, que perdia um tempo considerável. Merda! Xingou Mor, enfiando as mãos nas dobras espessas do suéter. Onde? Consegui dizer. Foi Azriel quem respondeu. Para Tecelã. Rhys estendeu a mão quando Cassian abriu a boca. O teste? Disse ele. Será para ver se Feyre consegue identificar meu objeto no tesouro da Tecelã. Quando chegarmos à corte estival, Tarquin pode ter enfeitiçado a parte dele do livro para parecer diferente, passar uma sensação diferente. Pelo caldeirão, Rhys, disparou Mor, colocando os 2 pés no tapete. Ficou maluco? Quem é a Tecelã? Insisti. Uma criatura antiga e cruel, explicou Azriel, e verifiquei as leves cicatrizes em suas asas, no pescoço. Eu me perguntei quantas criaturas como aquela Azriel teria encontrado na vida imortal. Se eram piores que as pessoas que compartilhavam laços de sangue com ele. Que deve permanecer imperturbada, acrescentou o mestre espião na direção de Rhys. Encontrei outra forma de testar as habilidades de Feyre. Rhys apenas deu de ombros e me olhou, para me deixar escolher. Sempre. Com ele, ultimamente, a escolha era sempre minha. Mas ele não tinha me deixado voltar à corte primaveril durante aquelas 2 visitas. Porque sabia o quanto eu precisava fugir de lá? Mordi o lábio inferior, considerando os riscos, esperando sentir qualquer pontada de medo, de emoção. Mas aquela tarde tinha drenado qualquer reserva de ambos. O entalhador de ossos, a Tecelã. Não podem chamar ninguém pelo nome? Cassian riu, e Mor se acomodou nas almofadas do sofá. Apenas Rhys, me parecia, entendera que aquilo não fora totalmente uma piada. O rosto parecia tenso, como se soubesse exatamente o quanto eu estava cansada. O quanto eu sabia que eu deveria tremer ao pensar nessa Tecelã. Mas, depois do entalhador de ossos e do que eu revelara a ele, não conseguia sentir nada mesmo. Rhys falou para mim. Que tal acrescentar mais um nome a esta lista? Não gostei muito de como aquilo soou. Mor disse o mesmo. Emissária, falou Rhysand, ignorando a prima. Emissária da corte noturna, para o reino humano. Não há um desses há 500 anos, Rhys, disse Azriel.
Também não houve um humano que se tornou imortal desde então. Rhys me encarou. O mundo humano deve estar tão preparado quanto nós, principalmente se o rei de Hibern planeja destruir a muralha e soltar as forças sobre ele. Precisamos da outra metade do livro, daquelas rainhas mortais e, se não pudermos usar magia para influenciá-las, então precisarão trazer o livro até nós. Mais silêncio. Na rua além do conjunto de janelas, redemoinhos de neve esvoaçavam, cobrindo os paralelepípedos. Rhys inclinou o queixo em minha direção. Você é uma feérica imortal, com um coração humano. Mesmo como tal, pode muito bem colocar os pés no continente e ser caçada por isso. Então, montaremos uma base em território neutro, em um lugar no qual os humanos confiam em nós, confiam em você, Feyre, e onde outros humanos possam se arriscar a se encontrar com você, para ouvir a voz de Prythian, depois de 5 séculos. A propriedade da minha família, constatei. Pelas tetas da mãe, Rhys, interrompeu Cassian, abrindo as asas o suficiente para quase derrubar o vaso de cerâmica na mesa ao lado. Acha que podemos simplesmente tomar a casa da família dela, exigir isso deles? Nesta não queria nada com os feéricos, e Hélène era tão carinhosa, tão doce. Como eu poderia arrastá-las para aquilo? A terra, disse Mor, estendendo a mão para colocar o vaso de volta no lugar. Vai ficar vermelha de sangue, Cassian, independentemente do que faremos com a família dela. Agora é uma questão de onde esse sangue vai fluir, e quanto será derramado, e quanto sangue humano podemos salvar. E talvez aquilo me tornasse uma tola covarde, mas falei. A corte primaveril faz fronteira com a muralha. A muralha se estende pelo mar. Voaremos até lá pelo oceano, explicou Rhys, sem sequer piscar. Não vou arriscar que nenhuma corte descubra, embora as notícias possam se espalhar bem rápido depois que chegarmos. Sei que não vai ser fácil, Feyre, mas se houver alguma forma de você conseguir convencer aquelas rainhas, farei isso, decidi. O corpo destruído e pregado de Clary Bedor surgiu em minha visão. Amaranta foi uma de suas comandantes, apenas uma, entre muitos. O rei de Hibern devia ser inimaginavelmente terrível para ser seu mestre. Se aquelas pessoas pusessem as mãos em minhas irmãs, elas podem até não ficar felizes com isso, mas obrigarei Hélène nesta a ajudar. Não tive coragem de perguntar a Rhys se ele podia simplesmente forçar minha família a concordar em ajudar caso se recusassem. Eu me perguntei se os poderes do feérico funcionariam em Nesta, quando até mesmo o encantamento de Tanin tinha fracassado contra sua mente de ferro. Então está decidido, declarou Rhys. Nenhum deles parecia particularmente feliz. Depois que a querida Feyre voltar da Tecelã, derrubaremos Hibern. Rhys e os demais saíram naquela noite. Para onde? Ninguém me disse. Mas depois dos eventos do dia, mal terminei de devorar a comida que Nuala e Cerridwen levaram para meu quarto antes de cair no sono. Sonhei com um osso longo e branco, entalhado com uma precisão apavorante. Meu rosto, retorcido com dor e desespero. A faca de freixo em minha mão. Uma poça de sangue escorrendo de 2 cadáveres. Mas acordei com a luz aguda do alvorecer do inverno. Meu estômago estava cheio da noite anterior. Um mero minuto depois de eu recobrar consciência, Rhys bateu à minha porta. Mal dei a ele permissão para entrar antes que batesse os pés para dentro do quarto, como o vento da meia-noite, e atirasse um cinto com 2 facas ao pé da cama. Rápido, mandou, abrindo as portas do armário e puxando dali meus trajes de couro. Ele os atirou na cama também. Quero partir antes que o sol tenha nascido completamente. Por quê? Perguntei, empurrando as cobertas. Nenhuma asa hoje. Porque o tempo é ouro. Rhys pegou minhas meias e minhas botas. Depois que o rei de Hibern perceber que alguém está procurando pelo livro dos sopros para anular os poderes do caldeirão, então seus agentes começarão a procurar pelo livro também. Mas você suspeitava disso há um tempo? Não tivera a chance de discutir aquilo com Rhys na noite anterior. O caldeirão, o rei, o livro, você queria que fosse confirmado, mas estava me esperando. Se tivesse concordado em trabalhar comigo há 2 meses, eu a teria levado diretamente ao entalhador de ossos para ver se ele confirmaria minhas suspeitas sobre seus talentos. Mas as coisas não seguiram conforme planejado. Não,
certamente não. A leitura, falei, deslizando os pés para chinelos forrados de lã e de solas grossas. Por isso insisti nas aulas, para que, se suas suspeitas fossem verdade, eu pudesse usar o livro, pudesse de fato lê-lo, ou a qualquer tradução do que quer que esteja dentro. Um livro tão velho poderia muito bem ter sido escrito em uma língua completamente diferente, um alfabeto diferente. De novo, falou Rhysand, agora caminhando até a cômoda. Se tivesse começado a trabalhar comigo, eu teria dito por quê. Não podia arriscar-se descoberto. Ele parou com a mão na maçaneta. Você deveria ter aprendido a ler de qualquer forma. Mas sim, quando eu disse que servia a meus propósitos, era por causa disso. Você me culpa? Não, respondi, e fui sincera. Mas prefiro ser notificada de qualquer trama futura. Anotado. Rhys abriu as gavetas e tirou minha roupa íntima de dentro. Ele agitou as peças de renda preta e riu. Fico surpreso por não ter exigido que no Alice e Ridway comprassem outra coisa. Caminhei até Rhys, batendo os pés, e arranquei a renda de suas mãos. Está babando no carpete. Bati a porta no banheiro antes que Rhys pudesse responder. Ele estava esperando quando saí, já aquecida pelo couro forrado de pele. Rhys ergueu o cinto de facas e observei os laços e as fivelas. Nenhuma espada, nenhum arco ou flecha, disse Rhys. Ele usava o próprio couro de guerra iliriano, com aquela espada simples e brutal, presa ao longo da coluna. Mas facas não tem problema? Rhys se ajoelhou e abriu a teia de couro de aço que era o cinto, indicando que eu enfiasse a perna por um dos laços. Fiz conforme o instruído, e ignorei o roçar das mãos firmes em minhas coxas quando passei a perna pelo outro laço, e Rhys começou a amarrar e afivelar as coisas. Ela não vai reparar na faca, pois tem facas no chalé para comer e trabalhar. Mas coisas que estão deslocadas, objetos que não estavam lá, uma espada, um arco e uma flecha, ela pode sentir essas coisas. E quanto a mim? Rhys apertou uma fivela. Ele agora tinha mãos fortes e capazes, tão diferentes dos requintes que ele costumava usar a fim de maravilhar o resto do mundo e convencer de que era algo totalmente diferente do que realmente era. Não faça ruído. Não toque em nada, além do objeto que ela tomou de mim. Rhys ergueu o rosto, as mãos em minhas coxas. Curve-se, ordenara Rhys certa vez a Talim. E agora, ali estava ele, de joelhos diante de mim. Os olhos de Rhys brilharam, como se ele também tivesse se lembrado. Será que aquilo fazia parte do jogo, aquela fachada? Ou será que foi vingança pela disputa de sangue horrível entre ambos? Se estivermos certos a respeito de seus poderes, conjecturou Rhys. Se o entalhador de ossos não estava mentindo para nós, então você e o objeto terão a mesma impressão, graças aos feitiços de preservação que coloquei nele há muito tempo. Vocês serão um. Ela não reparará sua presença, contanto que toque apenas o objeto. Você será invisível para ela. É cega? Um aceno. Mas os outros sentidos da tecelã são mortais. Então, seja rápida e silenciosa. Encontre o objeto e saia correndo, Feri. As mãos de Rhys se detiveram em minhas pernas, envolvendo-as para trás. E se reparar em mim? As mãos dele ficaram levemente tensas. Então, descobriremos exatamente o quanto você é habilidosa. Desgraçado, cruel e ardiloso. Olhei para Rhys com raiva. Ele deu de ombros. Prefere que eu a tranque na casa do vento e a entupa de comida e a obrigue a usar roupas requintadas e planejar minhas festas? Vá para o inferno. Por que não pega esse objeto você mesmo se é tão importante? Porque a tecelã me conhece. E se eu for pego, haverá um preço alto. Grãos senhores não devem mexer com ela. Não importa o quanto a situação seja grave. Há muitos tesouros na pilha da tecelã. E alguns ela guarda milênios. A maioria jamais será recuperada, porque os grãos senhores não ousam ser pegos. Graças às leis que a protegem, graças à ira dela. Qualquer ladrão, agindo em nome de um grão senhor, ou não retorna, ou jamais é enviado, por medo de que seja rastreado de volta ao grão senhor correspondente. Mas você, ela não a conhece. Você pertence a todas as cortes. Então, sou sua caçadora e ladra?
As mãos de Reese deslizaram para baixo, a fim de apalpar a parte de trás de meus joelhos, quando ele falou com um sorriso malicioso. Você é minha salvação, Faye. Capítulo 20. Rhysand nos atravessou para uma floresta mais velha, mais alerta que em qualquer lugar que eu tivesse estado. As faias retorcidas se entrelaçavam bem próximas umas das outras, manchadas e cobertas tão completamente de musgo e líquen que era quase impossível ver a casca abaixo. Onde estamos? Respirei fundo, mal ousando sussurrar. Rhys manteve as mãos casualmente ao alcance das armas. No coração de Prythian. Há um território grande e vazio que divide o norte e o sul. No centro dele está nossa montanha sagrada. Meu coração estava acelerado, e me concentrei nas passadas entre samambaias, musgos e raízes. Esta floresta, prosseguiu Rhys, fica na ponta leste desse território neutro. Aqui não há grão-senhor. Aqui, a lei é feita por quem é mais forte, mais cruel, mais ardiloso. E a tecelã da floresta está no topo da cadeia alimentar. As árvores rangeram, embora não houvesse brisa para movê-las. Não, o ar ali era sufocante, velho. Amaranta não acabou com eles? Amaranta não era tola, argumentou Rhys, a expressão sombria. Ela não tocou nessas criaturas ou perturbou a floresta. Durante anos, tentei encontrar formas de manipulá-la para que cometesse esse erro tolo, mas ela jamais mordeu a isca. E agora nós a estamos perturbando, por um simples teste. Rhys riu, e o som ecoou pelas pedras cinzentas espalhadas pela floresta, como se fossem bolas de gude. Cassian tentou me convencer ontem à noite a não trazer você. Achei que fosse até me socar. Por quê? Eu mal o conhecia. Quem sabe? Ele provavelmente está mais interessado em trepar com você do que em protegê-la. Você é um porco. Você poderia, sabe, disse Rhys, segurando o galho de uma faia fina para que eu passasse por baixo. Se precisasse avançar no relacionamento em um sentido físico, tenho certeza de que Cassian ficaria mais que feliz em ajudar. Parecia um teste, e me deixou tão irritada que cantarolei. Então diga a ele para vir ao meu quarto esta noite, se você sobreviver ao teste. Parei no alto de uma pequena pedra coberta de líquen. Você parece feliz com a ideia de que não sobreviverei. Pelo contrário, Faye. Rhys caminhou até onde eu parei, na pedra. Eu estava quase na altura de seus olhos. A floresta ficou ainda mais silenciosa. As árvores pareciam se aproximar, como se para ouvir cada palavra. Informarei a Cassian que você está aberta aos avanços dele. Bom, respondi. Um fragmento de ar, como se fosse vácuo, me empurrou. Algo como um lampejo de noite. Aquele poder em meus ossos e sangue se agitou em resposta. Fiz menção de saltar da pedra, mas Rhys segurou meu queixo. O movimento foi rápido demais para que eu detectasse. As palavras pareciam carícias letais quando Rhys falou. Gostou de me ver ajoelhado diante de você? Eu sabia que Rhys conseguia ouvir meu coração quando este acelerou em um ritmo estrondoso. Dei a ele um sorrisinho de raiva, libertando o queixo e saltando da pedra. Poderia ter mirado os pés de Rhys, e ele poderia ter saído do caminho apenas o bastante para evitar que eu pisasse em seus pés. Não é só para isso que vocês, machos, servem mesmo? Mas as palavras saíram contidas, quase sem fôlego. O sorriso de Rhys, em resposta, evocou lençóis de seda e brisas com o cheiro de jasmim à meia-noite. Aquele era um limite perigoso, no qual Rhysand me obrigava a caminhar, para evitar que eu pensasse no que estava prestes a enfrentar. Enquanto eu estava devastada por dentro. Raiva, aquele flerte, irritação, Rhys sabia que eram minhas muletas. O que estava prestes a encontrar, então, devia ser realmente perturbador, se ele queria que eu entrasse irritada, pensando em sexo, em qualquer coisa menos na tecelã da floresta. Boa tentativa, admiti, a voz rouca. Rhysand apenas deu de ombros e saiu andando com arrogância para as árvores adiante. Canalha. Sim, fora para me distrair, mas... Disparei atrás de Rhys o mais silenciosamente possível, determinada a derrubá-lo e dar um soco em sua coluna. Mas Rhys ergueu a mão quando parou diante de uma clareira. Um pequeno chalé branco com telhado de sapê e uma chaminé quase aos pedaços estava no centro.
comum, quase mortal. Havia até mesmo um poço. O balde estava apoiado na borda de pedra, e lenha fora empilhada debaixo de uma das janelas do chalé. Nenhum ruído ou luz do lado de dentro, nem mesmo fumaça subia da chaminé. Os poucos pássaros na floresta ficaram em silêncio, não totalmente, mas para manter o canto ao mínimo. E ali, baixo, vindo do lado de dentro do chalé, havia um murmúrio belo e constante. Talvez fosse o tipo de lugar no qual eu pararia caso estivesse com sede, ou com fome, ou precisando de abrigo para a noite. Talvez fosse essa a armadilha. As árvores ao redor da clareira, tão próximas que os galhos quase arranhavam o telhado de sapê, podiam muito bem ser as barras de uma jaula. Rhys inclinou a cabeça na direção do chalé, fazendo uma reverência com a graciosidade dramática. Entrar, sair, não fazer barulho. Encontrar qualquer que seja o objeto e roubá-lo debaixo do nariz de uma pessoa cega, e então correr como nunca. Terra coberta de musgo marcava o caminho até a porta da frente, já entreaberta. Um pedaço de queijo. E eu era o rato tolo prestes a cair na armadilha. Com os olhos brilhando, Rhys articulou sem emitir som. Boa sorte. Fiz um gesto vulgar para ele, e devagar, em silêncio, segui para a entrada. A floresta parecia monitorar cada um de meus passos. Quando olhei para trás, Rhys havia sumido. Ele não disse se interferiria caso eu estivesse em perigo mortal. Provavelmente deveria ter perguntado. Evitei folhas e pedras, entrando em um ritmo de movimento do qual alguma parte do meu corpo, alguma parte que não tinha nascido dos grãos senhores, se lembrava. Era como acordar. Era essa a sensação. Passei pelo poço. Não havia um grão de terra, nenhuma pedra fora do lugar. Uma armadilha perfeita, linda, avisou aquela parte mortal. Uma armadilha projetada de uma época em que humanos eram presos, e que agora estava disposta para um tipo de jogo mais esperto, imortal. Eu não era mais presa, decidi, ao me aproximar com cuidado daquela porta. E não era um rato, eu era um lobo. Ouvi sob o portal cuja rocha estava gasta, como se muitas botas tivessem passado por ali, e talvez jamais tivessem passado de volta. As palavras de canção se tornaram claras agora. A voz era doce e bela, como a luz do sol em um córrego. Era uma vez duas irmãs que saíram para brincar. Foram ver os navios do pai partirem para velejar. E quando chegaram à beira do mar, a mais velha correu a mais nova a empurrar. Uma voz melíflua, para uma música antiga e horrível. Eu já ouvira antes. Um pouco diferente, mas cantada por humanos ignorantes, de que vinha de bocas feéricas. Ouvi mais um momento, tentando escutar mais alguém. Mas havia apenas o clangor e o estampido de algum tipo de aparelho, e a música da tecelã. Às vezes a afundar, às vezes a nadar, até que, enfim, na represa do moleiro, o cadáver veio parar. Meu fôlego estava preso no peito, mas continuei respirando regularmente, direcionando o ar para a boca com respirações silenciosas. Abri a porta devagar, apenas alguns centímetros. Nenhum rangido, nenhuma reclamação das dobradiças enferrujadas. Tratava-se de outro pedaço da linda armadilha. Ela praticamente convidava os ladrões. Olhei para dentro quando a porta se abriu o suficiente. Uma grande sala principal, com uma pequena porta fechada ao fundo. Prateleiras do chão ao teto cobriam as paredes, cheias de bric-a-braques. Livros, conchas, bonecas, ervas, cerâmicas, sapatos, cristais, mais livros, joias. Do teto e das vigas de madeira pendiam todo tipo de correntes, pássaros mortos, vestidos, laços, pedaços de madeira retorcidos, cordões de pérolas. Uma loja de quinquilharias, de alguma acumuladora imortal. E aquela acumuladora? Na sombra do chalé havia uma grande roca, rachada e desgastada pelo tempo. E diante daquela roca antiga, de costas para mim, estava a tecelã. Os cabelos espessos eram do mais exuberante tom de ônix, descendo em cascata até a cintura fina conforme ela trabalhava na roca. E mãos brancas como neve alimentavam o aparelho e puxavam o fio ao redor
de um fuso afiado como um espinho. Ela parecia jovem. O vestido cinza era simples, mas elegante, brilhando levemente à luz fraca da floresta que entrava pelas janelas conforme a mulher cantava com uma voz que parecia ouro reluzente. E ao externo dela, que fim ele deu, fez uma viola, um instrumento seu. O que ele fez com os dedos tão pequenos? Fez tarraxas para a viola, nada menos. A fibra com que a tecelã alimentava as rodas era branca, macia, como lã, mas eu sabia, com aquela parte humana que me restava que não era lã. Eu sabia que não queria saber de que criatura tinha vindo, quem ela tecia, porque, na prateleira diretamente em frente à tecelã, havia cones e mais cones de fios, de todas as cores e texturas, e na prateleira adjacente a ela, havia carreiras e metros daquele fio tecido. Tecido, percebi, no imenso tear, quase escondido na escuridão próxima à lareira, o tear da tecelã. Eu tinha vindo em dia de fiar. Será que ela estaria cantando se eu tivesse vindo em dia de tecer? Pelo cheiro estranho, encharcado de medo que vinha daqueles rolos de tecido, eu já sabia a resposta. Um lobo. Eu era um lobo. Entrei no chalé, atenta aos objetos espalhados no chão de terra. Ela continuou trabalhando, a roda girando tão alegremente, tão destoante da sua horrível música. E o osso do nariz dela, que fim levou? Para a viola, um cavalete ele entalhou. E com as veias tão azuis, o que ele fez? Cordas para a viola, dessa vez. Observei a sala, tentando não ouvir a letra. Nada. Senti nada que pudesse me puxar na direção de um objeto em especial. Talvez fosse uma bênção, se, de fato, não fosse eu aquela a procurar pelo livro. Se aquele dia não fosse o início de o que certamente se tornaria uma série de desventuras. A tecelã ficou curvada ali, trabalhando. Verifiquei as prateleiras, o teto, tempo emprestado. Eu estava usando o tempo emprestado, e ele estava quase acabando. Será que Rhys me mandara em uma missão impossível? Talvez não houvesse nada ali. Talvez esse objeto tivesse sido levado. Seria típico de Rhys fazer isso. Me provocar até que eu fosse para a floresta, para ver que tipo de coisas poderiam fazer meu corpo reagir. E talvez eu me ressentisse de Tanlin o suficiente naquele momento para aproveitar aquele flerte mortal. Talvez eu fosse tão monstruosa quanto a fêmea que tecia diante de mim. Mas se eu era um monstro, então supus que Rhys também o fosse. Rhysand e eu éramos iguais, sem contar o poder que ele me dera. Seria adequado que Tanlin me odiasse também, depois que percebesse que eu tinha partido de verdade. Eu senti algo então, como um tapinha no ombro. Virei, mantendo o olho na tecelã e o outro na sala conforme percorria, com os olhos, o labirinto de mesas e porcarias. Como um farol, um trecho de luz envolto no meio sorriso, o objeto me atraiu. Oi, ele pareceu dizer. Veio por fim me reivindicar? Sim, eu queria dizer, mesmo quando parte de mim desejou que fosse o contrário. A tecelã cantava atrás de mim. Que fim deu ele aos olhos dela, tão cintilantes? A viola adornam brilhantes. E aquela língua tão áspera, aonde foi parar? Virou no varado e desatou a falar. Segui aquela pulsação, na direção da prateleira que ocupava a parede ao lado da lareira. Nada. E nada na segunda, mas na terceira, logo acima da direção de meus olhos, ali. Eu quase conseguia sentir o cheiro salgado e cítrico de Rhysand. O entalhador de ossos estava certo. Fiquei na ponta dos pés para examinar a prateleira. Um velho abridor de cartas, livro de couro que eu não queria tocar ou cheirar, um punhado de avelãs, uma coroa embaçada de rubi e jaspe e um anel. Um anel de fios entrelaçados de ouro e prata, adornado com pérolas e incrustado com uma pedra do mais profundo e sólido azul. Safira, mas diferente. Eu jamais vi uma safira como aquela, nem mesmo nos escritórios de meu pai. Eu podia jurar que à luz pálida, as linhas de uma estrela de 6 pontas irradiavam pela superfície redonda e opaca. Rhys. Aquilo tinha marca de Rhysand. Ele me mandara até ali em busca de um anel? A tecelã cantava. Então falou a corda aguda. Oh, distante está meu pai, o rei. Observei a tecelã por mais um segundo, medindo a distância entre a prateleira e a porta aberta.
Se pegasse o anel, eu poderia sair em 1 segundo. Rápida, silenciosa, calma. Então falou das cordas à segunda. Oh, distante está minha mãe, a rainha. Abaixei a mão na direção de uma das facas presa a minhas coxas. Quando voltasse para Rhys, talvez esfaqueasse no estômago. Com a mesma rapidez, a lembrança de sangue imaginário cobriu minhas mãos. Eu sabia como seria cravar a adaga na pele e nos ossos e na carne de Rhys. Sabia como o sangue escorreria, como ele gemeria de dor. Afastei o pensamento, mesmo enquanto sentia o sangue daqueles feéricos ensopando aquela minha parte humana que não morrera e não pertencia a ninguém, exceto ao meu eu miserável. Então, das 3 cordas o conjunto falou. Distante está a irmã que me afogou. Minha mão se acalmou, como um último e agonizante fôlego quando tirei o anel da prateleira. A tecelã parou de cantar.